Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar sobre o Strict Mode do React. Nós já vimos que no main.jsx, o nosso arquivo principal, onde nós renderizamos a aplicação através do componente app, esse app está envolvido no componente react.strictMode. Eu já falei brevemente sobre ele, mas nessa aula eu quero falar mais o que é o Strict Mode e para que ele serve. Eu quero mostrar uma utilidade prática dele. Bom, o React Strict Mode ele é um componente usado para desenvolvimento e para desenvolvimento apenas. Ou seja, ele só funciona em desenvolvimento. Quando nós enviamos o arquivo, para a produção, para o servidor, ele não vai influenciar em nada o comportamento no servidor. Porém, em desenvolvimento, ele executa os componentes duas vezes. Isso aqui é importante saber, ele executa o componente duas vezes, porém não em produção. Então, para que ele serve? Para que vale executar o mesmo componente duas vezes? Ele tem algumas funcionalidades. Uma delas é verificar se os componentes são puros. Lembramos que componentes puros, a mesma saída, a mesma renderização tem que ocorrer dada a mesma entrada. Então, componentes têm que ser puros. E ele também nos ajuda a ver se funções de limpeza estão sendo executadas onde deveriam estar. Funções de limpeza são aquelas funções que são executadas quando um componente é desmontado para limpar algo que precisamos limpar. Em inglês, a gente chama de cleanup functions. Por exemplo, se a gente conecta no banco de dados através de um componente, quando a gente desmontar um componente, a gente tem que lembrar de desconectar no banco de dados. Então, como o React Strict Mode faz os componentes serem executados, serem renderizados duas vezes, se não houver uma função de limpeza, a gente vai ver que duas conexões foram abertas sem um encerramento. Deixa eu mostrar isso aqui no código para ver se vai ficar mais claro. Bom, temos aqui um projeto, nosso app. Ele tem um outro componente que eu chamei de limpeza, sendo que esse limpeza ele monta e desmonta dependendo de qual for o estado. O estado é o show limpeza, então quando o show limpeza for true, ele monta, quando o show limpeza for false, ele vai desmontar. E claro, a gente tem um botão, onClick, que vai executar o set show limpeza e vai mudar o show limpeza de true para false. Então esse botão vai fazer montar e desmontar o componente. Bom, vamos agora esquematizar esse componente de limpeza. Ele está por enquanto vazio, mas vamos dizer que a gente queira se conectar a um banco de dados. Aonde nos conectamos a um banco de dados? No useEffect, porque a gente quer que seja logo depois que a página renderize, porém, efeitos colaterais devem ser colocados dentro de useEffects ou dentro de Event Handlers, não aqui. Então vamos colocar em useEffect. Aqui é uma função e aqui eu vou só esquematizar, console log conectou ao banco de dados. Não vou conectar na prática, mas como se fosse conectar. E aqui a minha matriz de dependência, vamos abrir e fechar um colchete, porque eu quero que essa conexão seja executada apenas no momento que o componente for montado. Vamos aqui então, Ctrl Shift I, perdão. Para abrir o console, vou dar o reload. Muito bem, está aqui o show hide limpeza. Quando eu clicar, veja aqui, conectou ao banco de dados duas vezes. Quando eu sair e voltar, conectou ao banco de dados. Então, só por ter executado duas vezes, deixa eu executar uma vez só aqui. Só por ele ter executado o componente duas vezes, eu já vi que ele está me conectando ao banco de dados sem desconectar, porque os conectores estão juntos. Deveria ser conectou, desconectou e reconectou. Ele não pode conectar duas vezes, isso está errado. Então, o Strict Mode nos ajuda a ver isso. Agora eu vou lá, já vi que está errado, vou resolver o problema. Como é que eu resolvo? Colocando uma função de limpeza, return, vai ser uma função do retorno, que vai ser executada na desmontagem, e aqui eu vou colocar o código para desconectar do banco de dados, desconectar, acho que eu escrevi certo. Vou salvar, agora vamos dar o reload e vamos montar. Note que agora ele conectou, desconectou e aí conectou novamente. Então isso está correto. E nós percebemos isso, por quê? Porque ele conectou ao banco de dados duas vezes, porque ele executou o componente duas vezes. Então o React Strict Mode tem essa funcionalidade de nos ajudar a ver que esquecemos de colocar uma função de limpeza.